Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa. Vamos agora revisar os tipos de variação linguística. Para começar, você precisa saber que a língua é como se fosse um sistema vivo, uma coisa viva que vai mudando com o tempo, de acordo, refletindo os seus falantes, né? Então, o que nós falamos hoje, a maneira com que nós nos expressamos hoje em dia é diferente da maneira com que se expressava, que as pessoas se expressavam há 50, há 100 anos atrás, e é diferente também, tem variações dentro da língua portuguesa, de região para região, dentro de grupos sociais e pensando também nos contextos. Então, a gente tem que pensar que existem basicamente essas 4 possibilidades de variação linguística. Ou é de tempo, ou é de lugar, ou é de grupo social, ou é de contexto. E é importante dizer que não existe uma forma melhor ou pior de falar. Existe adequação ao contexto, e isso é o principal. Então, quando alguém fica te corrigindo, ou quando você fica corrigindo alguém, pensa um pouquinho se isso faz sentido para aquele contexto. Se você está falando com um amigo de uma maneira informal, um contexto tranquilo, digamos assim, entre amigos, familiares, então não é tão necessário você usar todas as regras de gramática, tu falar como se fosse Machado de Assis, sei lá, como se estivesse apresentando o Jornal Nacional. Mas, se você estiver numa entrevista de emprego, se você estiver fazendo, sei lá, uma redação para um vestibular ou para o Enem, é importante que você entenda que ali você precisa usar a norma culta e as regras de gramática de uma maneira geral. Então, não há certo ou errado em língua portuguesa, existe adequação ao contexto, isso é muito importante. Outra coisa importante, cuidado para não estabelecer estereótipos. Então, pessoas dessa região ou desse tempo falarão desse jeito. Então, às vezes você estabelecer que é sempre de um jeito empobrece um pouco o pensamento, a reflexão. Então, cuidado, não pensa na língua como padrões, estereótipos a serem seguidos. E entende que existem contextos, as pessoas se expressam da melhor maneira possível com o que elas têm. Também é importante pensar isso. Nem todo mundo tem acesso à língua, à norma culta, entender as regras de gramática. Então, se você tem essa possibilidade, excelente, mas não julgue ninguém por conta disso, por não usar a norma padrão, ok? Claro que quanto mais você estiver exposto à norma culta, a pessoas que falam um bom português, quanto mais você lê um bom português, não ficar se informando só pelo Instagram, pelo TikTok, digamos assim, é claro que aí você vai ter uma possibilidade de se expressar muito mais rica do que uma pessoa que tem menos possibilidades, como essas que eu acabei de falar, só lê a manchete, só se informa por aqueles vídeos curtos, não tem o hábito da leitura. E é tudo uma questão de objetivo, né? Qual é o seu objetivo e não julgar o objetivo dos outros, tá bom? Bom, para começar, a gente já revisou aqui o básico principal, eu vou compartilhar minha tela para a gente ir conversando sobre todas essas possibilidades, tá bom? Então, bora lá. Então, variação linguística digamos assim, a roupagem da língua que está sendo usada de acordo com o contexto ou na situação, né? Então, você pode até colocar aqui a metáfora do armário, né? Imagina que a língua portuguesa é um grande armário, e aí, para cada possibilidade de contexto, de situação, você vai colocar ali uma roupa específica. Você não vai de chinelo para uma formatura ou para uma reunião de negócios, não deveria, pelo menos, e você não vai usar um terno ou um vestido mega formal se você estiver indo para a praia. Então, pensa na língua dessa forma. Você adequa a sua vestimenta, suas roupinhas, de acordo com o contexto, a língua também deveria seguir isso. E claro que dentro desses contextos tem a questão da autenticidade da pessoa, a personalidade dela, mas guardadas as devidas proporções, há algumas coisas que a gente deve seguir para ser bem entendido, ser bem interpretado, porque afinal, no fim das contas, o que a gente quer é ser entendido, né? Bom, então, variação linguística, eu falei da metáfora, aí nós temos 4 tipos de variação, que é a regional geográfica, a histórica, a social e a situacional. Essas são basicamente as 4 várias possibilidades de variação linguística. A geográfica também pode ser chamada de diatópica. Tem concurso que adora usar os nomes mais difíceis, né? Então, tem a geográfica, é a mesma coisa que você falar a variação diatópica, tópica de tópico de lugar, ok? E é a variação
que se expressa ali de acordo com o lugar que você está quando a gente está falando língua portuguesa, né? Aqui, a maneira com que nós usamos a língua portuguesa aqui no Brasil é diferente da forma que é usada lá em Portugal, que é diferente de alguns países da África que também são falantes de língua portuguesa. E dentro do nosso país, que é um país tipo de dimensões continentais, né? Nós também temos muitas variações aqui dentro da nossa língua, dentro do português brasileiro. Então, o jeito que nós falamos aqui em São Paulo, que eu estou em São Paulo, né, é diferente, muda o vocabulário, muda o sotaque, muda até a maneira de organizar um pouco as frases de uma pessoa que está, sei lá, no Rio de Janeiro, que é super próximo, ou Minas Gerais, que é diferente do pessoal dos falantes, da maneira como se expressa, diferente nos vocabulários, na maneira de se organizar na língua, na organização da fala, em, sei lá, no norte, ou em algumas cidades ou estados do Nordeste. Então, e aí é importante, cuidado para não, de novo, com a questão do estereótipo, tá? Não às vezes na questão do humor, a gente vê muitas pessoas fazendo humor com o jeito de falar e aí coloca de uma maneira pejorativa. Cuidado para não julgar por conta disso, da variação linguística. Até eu não gosto de humor que parte disso, porque eu acho que é muito pobre, né? Simplifica muito e tira possibilidades de reflexão e de diálogo, né? Então, existe variação regional, adiatópica, mas cuidado para não cair nos estereótipos. Alguns exemplos, né? Então, a gente pode pensar na mexerica, em outros lugares que a gente fala, eu falo mexerica, mas tem algumas pessoas que falam tangerina, bergamota e outras possibilidades. Pipa, aqui em São Paulo a gente fala pipa. E algumas pessoas em outros lugares do Brasil vão chamar de raia, tem outros nomes, ok? O quadrado, e é isso aí. E sem contar a questão do sotaque, né? Na região sul, aqui também no interior de São Paulo, se puxa muito R, porta, e os cariocas falam esse R quase retroflexo, eu mal consigo falar porta, não tenho muita certeza de como fala esse. Eu até quando eu escuto algum carioca falando o R retroflexo, eu falo, meu Deus, como é diferente, eu acho que eu nem consigo falar direito essa possibilidade. Enquanto lá no Nordeste, eu tenho alunos do Nordeste que esse R é super suave em relação ao que eu falo normalmente, e eu nem sou exatamente do interior, mas eu falo porta mesmo. Toda palavra que tem R nessa, né, de fronteira, né, eu sempre puxo o R, eu pareço que vim lá do interior do interior, né? Mas não é exatamente isso. Enfim. Bom, então, variação regional, geográfica, que também pode ser chamada de diatópica. Existe a variação histórica, que é a diacrônica. É a variação das palavras no decorrer do tempo. Então, a gente pode pensar que antigamente, até 1900 e alguma coisa, a gente tinha o pH, a gente tinha mais acentos, mais regras de acentuação para colocar acento nas paroxítonas, então a gente ia na farmácia, né, com pH, a gente ia na botica comprar remédio, comprar perfume, que mais? Pinguim, a gente tinha o trema, até 2010 a gente tinha que saber usar o trema, e depois de 2010 veio o novo acordo ortográfico, digamos assim, que aí obrigatoriamente tirou-se o trema, caiu o trema, e eu tenho impressão, é até engraçado falar, eu tenho impressão que quando eu estava aprendendo, eu tinha muita dificuldade para saber quando colocava o trema e quando não colocava o trema. Eu tenho a impressão que quando eu falei, não, agora eu entendi, eu sei usar o trema. Aí veio a regra e pararam de usar. Fiquei com uma tristeza, uma dor no coração. Então, sempre quando eu vejo uma palavra que teria o trema, eu olho assim, você teria o trema, eu sei, mas não precisa mais colocar, não usa mais o trema. Então, a variação com o tempo. A língua é um sistema vivo, reflete seus falantes, e conforme vai passando o tempo, as palavras, as estruturas vão mudando. Então, se a gente lê Machado de Assis, ou um autor do romantismo, do realismo, parnasianismo, a parnasianismo está um pouco mais perto. Enfim, a língua mudou. Por isso que, às vezes, os alunos têm tanta dificuldade de entender, seja por conta do vocabulário, seja por conta das estruturas. Isso é uma prova de que o português vai mudando, e algumas coisas que são consideradas estranhas ou erradas, entre aspas, hoje em dia, pode ser que daqui a alguns anos, alguns bons anos, se tornem parte do que é considerado variação histórica e talvez até seja considerado pela gramática. E aí a língua vai mudando. A terceira possibilidade de variação é a situacional, dentro da situação, do contexto, que a gente também pode chamar de diafásica. A anterior, que é desculpa, pulei uma. Tem a variação histórica, que é a diacrônica, crônica de tempo, tá? A terceira é a variação social,
diastrática, que vai variar de acordo com o grupo social. Aqui entra a questão do jargão profissional ou da gíria dos jovens ou de determinados grupos sociais. Então, dentro daquele grupo, usa-se algumas palavras, ou algumas expressões, algumas estruturas que são específicas. Então, por exemplo, amiga, para de me gongar, é específico de uma comunidade. Se eu falar, nossa, cringe, aliás, cringe, eu acho que já tá velho, acho que os adolescentes nem usam mais essa palavra. É aquela coisa, quando a gente aprende, a gente mais velho, quando a gente aprende, os adolescentes vão lá e mudam para outra coisa, outra gíria, a gente tem que ficar sempre correndo atrás para entender o que eles estão falando, né? O réu foi julgado à revelia, habeas corpus e não sei o quê. Então, a linguagem ali dos advogados, o jargão técnico, né? Os games, bora rushar essa partida, nem sei se tá certo. Dei uma pesquisada, eu achei super legal, eu vou até tentar usar essa expressão. Então, dentro desses grupos sociais, algumas palavras, algumas estruturas, algumas expressões se destacam e fazem parte dessa variação diastrática, ok? A próxima é a situacional, que ela é muito parecida com a diastrática, mas pensa que um gamer que vai fazer uma entrevista de emprego, possivelmente ele vai tentar não usar tanto a variação diastrática, ele vai tentar se adequar ao contexto, pelo menos ele deveria. Então, essa adequação é a variação situacional. De acordo com a situação, você se esforça, você tenta se adequar. Então, se você estiver indo para o jogo do Corinthians lá, assistir com a galera, você não vai usar termos que sejam pedantes ou muito próximos da sua religião, do seu trabalho. Você vai tentar ali se adequar para que as pessoas possam te entender e você entender, você fazer esse esforço para poder entender elas. Agora, se você estiver indo para uma entrevista de emprego, se estiver fazendo uma redação para o Enem, ou para um vestibular, ou para o concurso público, é claro que você vai usar a língua de uma outra forma, para que você seja entendido com clareza. Então, você não vai usar o jargão técnico de alguma coisa, você não vai usar gírias específicas de um grupo que você faz parte. Então, você vai tentar se adequar à situação, ao contexto. Ok? E aí, dentro disso, a gente pode pensar que existem níveis de linguagem. A gente tem a língua culta, a norma culta, digamos assim, a norma padrão, mais próxima da gramática da língua portuguesa, e a coloquial, que é o informal, aquilo que nós usamos no dia a dia, com amigos, familiares, em situações que a gente não tem tanto, que a gente não vai de terno e gravata, né? Então, a norma culta, formal, a gente vai usar para entrevista de emprego, para escrever redação, para escrever resposta nas provas, e a coloquial é a informal, que nós vamos usar no dia a dia. E aí também tem os níveis de linguagem regional, vulgar, técnico-profissional, que entra aqui o jargão, literário artístico, a gente usa a língua de uma maneira bem conotativa, que a gente tenta fazer poesia mesmo, né? E pensando em tudo isso, não vamos esquecer, vamos ter sempre como norte evitar ter preconceito linguístico ou fomentar isso e nas outras pessoas, né? Então, não existe exatamente certo ou errado, existe adequação. Então, quando a gente fica julgando o outro pela forma com que ele fala, não é bacana, a gente deve evitar ao máximo isso, ok? Então, evitar preconceito linguístico, evitar essa questão de estabelecer estereótipos para grupos sociais, ou para regiões, ou para grupos, né, de uma maneira geral. E é isso. Quem é meu aluno vai receber esse resumo para poder revisar, olhar os outros exemplos que eu fui colocando aqui. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. Aqui já tem 2 exercícios dinâmicos e mais um de escrever. Me manda as respostas para poder corrigir, ver se você está entendendo. E se você não é meu aluno, vem para o clube. Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até mais, pessoal.